Saiu um artigo muito interessante aqui na Time falando sobre os números de violência sexual contra mulheres, tá? E esses números parecem muito ruins, né? Na verdade, o CDC fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 1 a cada 5 mulheres sofre estupro durante a vida, né? E o que chamou a atenção é que esses números são muito maiores do que você tem em termos de denúncia de estupro e casos realmente que se materializaram, né, que chegaram na delegacia e coisa e tal, né? E é lógico, você pode dizer que isso é porque muitas vezes as mulheres não querem denunciar, não querem criar caso com isso, né? Um caso que eles citam aqui é que o marido forçou a mulher a fazer sexo, né? Aí a mulher se sente estuprada, mas ela não vai denunciar porque é o marido dela e, enfim, deixa pra lá essa coisa e segue, vida que segue, né? Infelizmente isso acontece algumas vezes, né? E só que o pessoal começou a estudar os números aqui e percebeu uma coisa curiosa, que havia o fenômeno contrário também, das mulheres que forçavam os homens a fazer sexo com elas usando as mesmas estratagemas que quando o homem usa com a mulher, eles consideravam estupro. Então, se você usar esse mesmo argumento quando a mulher força o homem a sexo com chantagem, ou reclamando, ou ameaçando falar alguma coisa dele, né? Enfim, quando as mulheres usam essa mesma arma, e os homens, quando usam isso, o CDC considera que é estupro. As mulheres, quando usam isso, o CDC não considera que é estupro com homem. Mas se você considerar dos dois lados, as mulheres estupram homens tanto quanto os homens estupram mulheres. Olha que coisa curiosa, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia aqui não foi sugerida por ninguém, mas eu achei interessante isso daqui porque é o conceito que eu acho que é muito importante de entender nessa situação aqui da questão do estupro. É um problema sério, evidentemente, na nossa sociedade, é uma violência contra a pessoa, evidentemente isso tem que ser punido, tem que ser levado à extinção esse negócio de estupro, ninguém deve ser forçado a absolutamente nada, mas existe um argumento muito curioso nessa história que justamente refere-se à assimetria entre homens e mulheres nesse caso, né? Então, olha só, ninguém sugeriu essa notícia não, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o CDC divulgou uma pesquisa recentemente em que 1 em cada 5 mulheres tem um caso de estupro, né? E aí isso chamou atenção porque é um número muito, mas muito diferente do número que você tem de casos de estupro real nos Estados Unidos, que é 238 mil nesse mesmo período e coisa e tal. Então, assim, os números diferem muito. Por que esses números diferem tanto assim, né? E ele diz aqui que, primeiro, tem questões metodológicas, né? O CDC fez uma série de pesquisas, assim, uma série de perguntas que meio que favorece a pessoa dizer que isso aconteceu com ela, né? Então aqui, um problema muito maior acontece quando você mensura a questão do estupro incapacitado, quer dizer que a pessoa estava bêbada, ou estava drogada, ou estava dormindo, alguma coisa assim, e sofreu o estupro, né? E a pergunta não era se isso aconteceu com você, a pergunta era quantas vezes isso aconteceu com você no último ano. Pode parecer uma coisa besta, mas a verdade é que isso muda a forma de você encarar a pergunta, ou seja, o próprio pesquisador já coloca a coisa como uma coisa normal. Não, isso acontece o tempo todo. Quantas vezes aconteceu com você? E aí isso aumenta a tendência das pessoas de falar que aconteceu realmente, pelo menos uma vez, ou não sei o que lá. Então isso é um truquezinho que pesquisadores usam, né, para aumentar uma estatística, né? A estatística, vocês sabem, é cheio desses truquezinhos. A pergunta que você faz antes de fazer outra pergunta, ou a forma como você faz a pergunta, né? Enfim, e aí eles falam sobre a questão de que isso seria o estupro incapacitante, é quando você comete atos enquanto você estava bêbada, drogada ou né, dispersa. E a questão, em verdade, é a seguinte, como eu falo para vocês, a questão do estupro é a questão da capacidade de consentimento. Se você beber uma cervejinha, não quer dizer que você esteja incapaz de consentir, né? Agora, se você bebeu muitas cervejinhas e está realmente muito bêbada, aí é outra história, né? Aí a situação realmente muda. E essa que é a questão. Eles entendiam que se você bebeu alguma coisa e fez sexo depois, já pode ser considerado como um incapacitated rape, como eles colocam aqui, né? Mas outra coisa também que eles colocam aqui como estupro é quando o homem coerce a mulher a fazer sexo usando coisas do tipo, ah, não, é sua obrigação fazer isso.
Ou seja, ele não é que ele tenha usado violência contra a mulher, não é que ele tenha obrigado ela a fazer, ele simplesmente usou argumentos para convencer ela a fazer sexo com ele, né? E você pode entender que são argumentos errados, realmente, né? Não é a obrigação mesmo de quem é casado, não é a obrigação fazer sexo com o parceiro, mas eles consideram isso como um tipo de estupro, quando o homem fala que vai terminar, então eu vou terminar com você, se você não vai fazer sexo comigo, eu vou terminar com você, se você não vai fazer sexo comigo, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou reclamar, Ou seja, ele não está ameaçando violência física contra a mulher, não está forçando ela fisicamente, mas não deixa de ser uma sacanagem. Não deveria acontecer isso também, eu concordo, isso é errado, né? Só que aí eles fazem a conta ao contrário. Na própria pesquisa, eles perguntam os homens também que se sentiram forçados a fazer sexo, porque a mulher falou, se você não fizer sexo comigo, eu vou terminar, eu vou avisar para os seus amigos que tu é broxa, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou fazer fofoca de você. O que, de certa forma, é a mesma coisa. Você também está usando palavras para convencer, entre aspas, né, para chantagear a outra pessoa a fazer sexo contigo, né? Porém, no relatório do CDC, a porcentagem de homens é ínfima, de homens vítimas de estupro, é 1,7%. Só que isso é porque eles só consideraram que isso é estupro, no caso do homem, quando isso envolve sexo anal e oral. Então, ou seja, no caso do sexo, digamos, convencional, né, se é que existe essa coisa, né, quando o homem é forçado a penetrar a mulher, ou a mulher chupa o peru do cara e etc., isso não foi classificado como estupro, mas como outras violências sexuais. Aí o pessoal aponta que não, peraí, mas isso tem uma coisa errada, porque se a mulher for convencida, entre as for chantageada com palavras pelo homem e fizer sexo com ele, se isso é estupro, se o homem também for chantageado ou for convencido com argumentos de ameaça, né? Eu ameaçar falar que você é broxa, ameaçar não sei o que lá, a fazer sexo com ela, também deveria contar da mesma forma como estupro, né? E aí a surpresa é isso aqui, ó. Quando você pergunta sobre essas experiências nos últimos 12 meses, homens reportaram terem sido obrigados à penetração, né, obrigados a fazer sexo, seja por força física ou devido à intoxicação, ou então com argumentos de palavras, né, nas mesmas taxas que as mulheres reportaram isso. Ou seja, ser obrigado a penetrar, se ser obrigado a penetrar alguém fosse contado como um estupro, e por que não seria? Né? Se a mulher ser obrigada a sexo é um estupro, o homem ser obrigado a sexo também é um estupro, né? Isso deveria ser, isso que seria o mais engraçado, né? As mulheres estupram homens de forma tão comum quanto homens estupram mulheres, né? E aí ele chega à conclusão aqui que o problema não é o patriarcado no final das contas, o problema é justamente a questão da violência, do ser humano ser um ser violento e usar esses truques para obter sexo e não sei o que lá e coisa e tal. Bom, é interessante o número, mas eu acho que na prática eu não sei se isso é verdade no final das contas, acho pouco provável. E mesmo assim, lembre-se que um homem fazer uma ameaça é sempre mais sério que uma mulher fazer uma ameaça, porque o homem tem uma força física maior, né? Então é uma coisa que sempre intimida mais do que a mulher. Muitas vezes, em muitos casais, o homem é quem sustenta a casa. E aí, nesse caso também, a ameaça dele, eu vou sair, vou te abandonar. Então não é muito mais séria do que a ameaça da mulher, então eu vou te abandonar também se você não fizer sexo comigo, né? Então assim, eu acho curiosa essa pesquisa, mas a verdade é que o que mais chama atenção aqui é justamente esse negócio de estatística deturpando o número. Como é que se você considerar fizer o estudo estatístico do jeito que você quer, você chega a praticamente qualquer resultado que você queira. Eu acho que isso é a principal lição que se tira desse estudo, né? Estão falando muito disso lá nos Estados Unidos, né? Que 1 em cada 5 mulheres são estupradas e coisa e tal. A verdade é que a pesquisa foi feita para maximizar esses números, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.